Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Fé! Yes! Eu sou o André. Eu sou o Lei. E eu sou o Taicir. Falamos diretamente de Garopaba. Fecast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então tá no canal certo. Fique com a gente aí até o final do vídeo. Muito bem-vindo aqui, né, os ilustres pastores aqui que estão aqui hoje. E o tema é o seguinte: continuamos desse ano, né, de política de eleição, continuamos perguntando aqui se o crente, o evangélico, o cristão, ele deve ingressar na política ou não, tem que se afastar da política. Pastor Taicir, o que tu acha disso, pastor? Então, às luzes das escrituras, André, a gente não pode bater o martelo e afirmar se devemos ou não ter participação, né? A Bíblia não aborda diretamente essa questão, se os cristãos devem ou não concorrer a cargos políticos. Mas, em contrapartida, ela oferece princípios que podem guiar nossas decisões, né? E eu separei para a gente refletir o seguinte texto, Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Vamos lá, que o então. André vai ler para a gente. Olha aqui a palavra que o pastor Taicir está trazendo para nós aqui. Provérbios 29, 2. Isso. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Essa palavra aqui tem muito a ver realmente com o governo, né? E com honestidade, né? Justiça. Isso é uma coisa que se enquadra no povo cristão, né? Então, seguindo essa premissa de que quando os justos governam, o povo se alegra, nós podemos, nas entrelinhas da Escritura, entender que sim, nós precisamos ter voz ativa no que diz respeito à política, devemos sim buscar eleger políticos cristãos, o cristão deve sim concorrer a cargos políticos para que a gente tenha representatividade, para que o povo se alegre, então, quando a liderança, né, os nossos líderes nos dirigirem segundo as condutas e os mandamentos bíblicos, nós estaremos resguardados, protegidos como nação, né? Então, nós podemos entender que sim, respondendo a tua pergunta, cristão... É interessante, então, sem que dúvida, o povo cristão concorra, né, às eleições, né, e não fique omisso, né? Exatamente. Aí depois eu vou colocar algumas ressalvas quanto a isso, né? Aqui o nosso amigo Orley, né, ele já é pré-candidato, né? Então claro que na visão dele também é interessante, né, poder estar concorrendo, né, uma pré-eleição, né, como pré-candidato, né? Tem alguma coisa para falar sobre isso, pastor? Primeiramente, quero desejar um bom dia a todos, né, os que estão assistindo o FECast. Quero dizer que da importância, e que nem o pastor Taicir aqui agora, ele mencionou um direcionamento que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, nos está demonstrando referente à questão política. Por quê? Porque ele está falando de governos, né? E nós vemos pela própria nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, que foi colocado por Deus. Então nós devemos hoje, só que hoje, como nós vivemos numa democracia, quem tem que votar para que isso venha acontecer é o povo. Só que o povo cristão, nesses últimos séculos, ele não está entendendo o que realmente tem que ter a necessidade de pessoas justas administrando as cidades, administrando os estados e administrando a nação. Então nós vemos que ainda há muita imaturidade nas eleições. O povo brasileiro não sabe votar ainda. Por quê? Porque hoje ele escolhe por vários
opções, né? Opções de amizade, opções financeiras, enfim. Nós vemos várias opções do voto hoje, mas não um voto consciente como Deus nos direciona. Não é, pastor Taísir? Verdade. E o que me deixa bem triste, assim, pastor Alei, é que somos maioria no que diz respeito à fé, né? O povo cristão é maioria no nosso país. E mesmo assim nós não vemos uma unidade, né? Se nós pensarmos como eleitores, né? O cristão, os discípulos de Cristo teriam como eleger quem eles quisessem, né? E nós acabamos então sendo levados ou influenciados a votar em A, B, C, sendo que nós poderíamos, dentro da palavra de Deus, segundo a orientação disso que nós entendemos como um direcionamento de Deus, eleger homens e mulheres que representem verdadeiramente os princípios bíblicos e os princípios cristãos, né? Então, isso é algo que me deixa realmente entristecido, que essa maturidade ainda não chegou, né? Mas assim, pastor, hoje em dia, né, na Câmara dos Deputados, né, existe uma bancada evangélica, no Senado também existe uma bancada evangélica. Claro que às vezes a gente não sabe exatamente como é que são realmente esses líderes que estão lá, né? Eu concordo, só que eu creio que são poucos ainda, né? São poucos, mas a gente está aqui trazendo essa pauta, aqui, esse conteúdo aqui no YouTube, para alertar também o povo. Exatamente, né? Em nome de Jesus, que essa realidade venha a se transformar, né, a partir dessa próxima eleição aí. Posso fazer uma colocação nesse meio aqui, referenciando a palavra de Deus, porque como eu uso ela como minha regra de fé, eu gosto de colocar duas situações. Nós vemos, né, dentro da palavra de Deus, um homem que foi levantado rei segundo o coração do povo, foi Saul. E nós vemos um homem que foi levantado rei segundo o coração de Deus. Amém. E nós começamos a ver a diferença desses reinados. Nós começamos a ver realmente que essa palavra que nós meditamos aqui em Provérbios, nesse período ela se cumpriu. O povo com o rei Davi ele se alegrou. Teve vitórias em várias batalhas. E aqui nós vamos falar em batalhas que hoje nós vivemos dentro de um princípio de constituição, regras e leis que hoje regem a nossa nação. E nós vemos poucas leis hoje dentro dessa Constituição que venha realmente trazer os princípios cristãos. Que é o que nós devemos hoje o quê? É começar essa mudança em nossos municípios. Por quê? Porque quando nós começamos a organizar os pilares que são os municípios, nós conseguimos fazer com que isso chegue ao Estado e chegue à nossa federação, para que sejam criadas leis que venham realmente favorecer o povo, né? Favorecer os mais necessitados, os mais simples, como a própria palavra de Deus, ela nos dá direção para tudo isso, né, pastor? Amém. Eu queria aproveitar o gancho do pastor Orli para a gente meditar a respeito desse aspecto, né? Rei Saul, rei Davi. Vamos ler o que diz a Bíblia no versículo 1 de Romanos 13, que nós aqui por favor, como é que fala? Nós estávamos aqui antes dando uma olhadinha, né? Então aqui, Romanos 13:1. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Amém. Não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então, tanto Saul quanto Davi foram colocados lá pela mão de Deus. E se Saul foi um mau líder, né, é porque Deus queria trazer um líder que trouxesse juízo para aquela nação. Então, se hoje nós estamos aqui reclamando, talvez, né, das nossas lideranças, achando que está ruim a maneira com que eles estão administrando e nos representando,
é porque Deus está permitindo uma correção para nós. Sim. Então, não existe nenhum governo que foi instituído, claro, pelos homens, mas com a permissão de Deus. Então, nós precisamos, antes de mais nada, de ter consciência em quem votar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos estar consertados com Deus, alinhados com os propósitos de Deus, para que, então, sim, Deus coloque líderes que sejam benéficos para a nação e não sejam uma mão pesada, um julgamento, um processo onde que aqueles que se opõem à autoridade, resistem a essa ordenança, vão estar, de certa forma, lutando contra Deus. Amém? Não sei se o pastor concorda comigo. Eu entendo o seguinte, pastor, né? Aproveitando esse momento aqui, a palavra de Deus lá mesmo diz que, segundo o coração do homem, Deus constituiu Saul como rei. E segundo o coração de Deus, Deus constituiu Davi. Né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. O pessoal assim, que às vezes não está muito familiarizado com a Bíblia, né? O Deus Saul era um homem forte, alto, bonito, e o povo via nele, né, uma referência de uma pessoa que seria um bom rei. Mas aí depois ele foi governar e ele começou com algumas atitudes que não eram de acordo com a vontade de Deus, né? Começou a ficar uma certa cobiça, uma certa arrogância, e aí começou a governar injustamente. No entanto, o Davi era um cara franzino, fraquinho, né? Não era assim um cara fortão que nem o Saul, né? Mas era de acordo com o coração de Deus. Então, às vezes, nós, como homens, o povo na época via aquele líder forte, corajoso, com espada e com escudo, e depois Davi era uma pessoa mais frágil, mais fraca, mas mesmo assim matou o Golias, né? Enquanto que Saul ficou lá retido, não quis ir lá se escondeu, encarar o Davi, né? Pode continuar aí, pastor. Nós vemos essa situação, então, porque até foi bom o André colocar esse esclarecimento, porque nós vemos o seguinte, que o nosso coração nos engana, que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Tem um salmo que diz para a gente orar pedindo para que Deus ajude a sondar o nosso coração. Né? Porque não é pela nossa estatura ou pela nossa condição é que nós vamos ser um bom, né, fazer um bom governo, mas sim pelo que nós temos no nosso coração de Deus. Quanto mais eu tenho de Deus dentro de mim, mais eu consigo andar com Ele, caminhar com Ele. E nós vemos um exemplo que quando Samuel foi ungir Davi, quando Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi, e aí Saul governou o Espírito de Deus governou sem sabedoria. E aí começou a ruína dele. Portanto, que a própria palavra diz que os espíritos vinham atormentar ele. Então, assim, deixa eu trazer uma questão aqui, porque o pastor Taisiro estava falando aqui, que ele tem umas ressalvas, né, pastor, que existem algumas condições que o pastor Taisiro diverge um pouco. E quais seriam essas divergências? Então, não seria assim algo tão diferente de tudo que eu já coloquei, né? Mas assim, segundo eu, Taisir, né, homem, eu creio que eu não estaria apto a estar pastoreando uma igreja, liderando um ministério e ao mesmo tempo representando as minhas ovelhas e os demais cristãos numa assembleia legislativa, ou seja, numa prefeitura, num governo, né? Eu já acho pesado eu ter um trabalho secular para que eu tenha uma renda, que hoje, infelizmente ou felizmente, eu preciso trabalhar sem ser no ministério. Eu gostaria de estar 100% focado no ministério, né? Mas ainda não aprove a Deus me permitir isso, né? Então, eu acho assim que pastores até podem exercer cargos políticos, desde que eles entreguem o ministério
eles coloquem outro pastor na liderança, né, tocando o ministério, para poder não negligenciar aquilo que é o nosso chamado maior, principal, né? Nosso chamado principal. O Billy Graham, um grande homem de Deus, né? Um homem do grande Deus, melhor dizendo, mas que foi muito usado por Deus, ele foi convidado uma vez para ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E ele disse assim, como é que eu posso abandonar algo tão maravilhoso que Deus me delegou, que é o ministério de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus para algo tão pequeno como ser presidente de uma nação que hoje vai estar no poder, amanhã já vai ser outra nação que vai estar se destacando, né? Então, é algo da gente refletir. Eu, de novo, não estou dizendo que tenho base bíblica para isso, mas eu creio, sim, sinceramente, de que ou bem você faz uma coisa ou bem faz outra. Então, pelo que eu estou entendendo, o pastor está trazendo para nós que não há problema nenhum de um pastor exercer, se pré-candidatar, se candidatar a um cargo político, desde que ele passe o cargo de pastorio para uma outra pessoa que vai poder estar cuidando das ovelhas exclusivamente, né? Exatamente. E para poder ele trabalhar lá, representar, né, aquele pessoal que votou nele. Exatamente. Buscar as pautas e buscar, né, conduzir de forma, mas separando, não misturando as duas coisas com o cargo lá. O cargo não, porque o cargo político, né, ele passa a ser um funcionário público, e o outro não, é um cargo espiritual, né, o cara que cuida das ovelhas, das pessoas, né. Perfeito, perfeito. Veja bem que, se não, até nessa colocação, se nós formos analisar assim, a posição, a pessoa deixa de ser um embaixador de Cristo para ser simplesmente um vereador, um prefeito, um presidente. Entendo agora, eu comecei aqui a refletir, a entender a posição de Billy Graham, mas aqui eu sou um embaixador, eu represento a nação do céu aqui na terra. Eu não represento só um município. Uhum. Eu não sou só autoridade ali, eu sou autoridade sobre o céu e sobre a terra, espiritualmente, que Deus constituiu. Exatamente. Se nós começarmos a analisar no mais profundo da coisa. Então, são os pastores que pensam nessa condição que o pastor Tarcísio está falando, eu estou achando que eles estão deixando da melhor posição que Deus colocou eles e assumindo a pior. Mas eu vejo que é necessário, né? Porque assim, ó, se não houver representação, porque eu vejo com bons olhos, né, que os candidatos, né, pré-candidatos e candidatos se tornem eleitos e representem essa população que quer estar com Deus na vida deles, né? Sem dúvida. Estar bem representados, né? E às vezes, entretanto, não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso eu entendi, ficou bem claro para mim. Eu não tinha ainda me dado conta dessa situação. Mas vamos só analisar aqui, né? Vamos olhar aqui. Eu vou novamente aqui referir a nossa regra de fé. A nossa regra de fé, ela traz exemplos. Quem que era José? José não era pastor. Né? José servia os irmãos dele e era o último da casa. Sim. Né? E Deus colocou por quê? Porque ali espiritualmente, se nós formos olhar, o primogênito era que tinha a questão espiritual perante Deus. Então Deus foi lá e pegou o último para colocar o quê? Todo mundo acha que José foi governador, não sei o quê, mas José, ele não, o principal papel dele ali não foi ser só governador. Ele foi uma mente espiritual dentro do reinado. Por quê? Porque Deus deu a sabedoria para ele não deixar a fome dominar. Com um propósito maior. Né? Você colocou ele naquela posição exatamente para... Então nós vemos aqui a regra de fé. Vamos supor lá, Judá era o chefe da casa, né, lá espiritualmente. Ele não saiu da posição dele para ser governador, ele continuou lá. Então o pastor, porque ele simbolizava o pastorado ali. Uhum. Né? Ele simbolizava que ele era o pastor sobre a casa naquele momento. Antes de Jacó, né? Jacó era o principal, mas no campo era ele. Então nós temos que analisar esses pontos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá todas essas referências, pastor Tarcísio, mas nós temos a referência. Né?
Nós temos essas referências que ela nos mostra as atitudes dos verdadeiros homens que Deus colocou para governar as nações, aonde ele conseguiu suprir a necessidade não só do Egito, mas de todo mundo contemporâneo na época. Pessoal, então assim, ó, eu vou perguntar para vocês que estão aí nos assistindo, o que vocês acham? Acham que os pastores podem exercer o pastoreado e servirem, ou tem que largar o pastoreado e dedicar somente a servir lá como funcionário público, né, um cargo público, né, e deixar lá a igreja com os cuidados de um outro pastor? O que vocês acham? Deixa aí seu comentário, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like aí para nós termos relevância aqui no YouTube, né? A gente pede aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Vocês nos ajudam dando um simples like e comentando também aqui. E assim, ó, eu vou agradecer aqui os pastores, né? Eu tenho aqui uma Bíblia para dar para você de presente. Para que não está aqui, está lá. O assistente que vai pegar para nós aqui. Eu queria só colocar mais uma situação aqui, André, que é interessante, né? As pessoas brigam por coisas terrenas, né? Muito obrigado, meu amado. E elas esquecem que o principal é as espirituais. Porque se nós não tivermos o espiritual, o terreno é tudo supérfluo. Nós não saberemos aproveitar disso. E aproveitando a deixa, já que nós estamos falando de política, tá aqui, ó. A nossa Constituição é essa daqui, ó. Amém, amém. Amém? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Quero mandar um abraço pro Matias, que é meu barbeiro. Eu prometi para ele, que eu vim de lá agora, que eu ia dar um alô para ele. Deus te abençoe, Matias. Alguém também, pastor? Eu quero mandar um abraço lá para todo o pessoal de Ponta Grossa, né? Pro Laco, pro Padilha, que são os cabeças do partido lá, o qual hoje a gente está fazendo parte, que é o PRD. E somos pré-candidatos a vereador e sabemos que tudo que está acontecendo na minha vida é propósito de Deus. Amém. E se a vontade dele for que eu esteja legislando na cidade, lá nós estaremos, mas com a direção do Espírito Santo. Amém, amém. Porque assim nós teremos sabedoria para gerenciar tudo isso que Deus está confiando em nossas mãos. E vou deixar aqui também para todos aqui um grande abraço também para todos que estão nos assistindo. E convidar, né, as pessoas que quiserem estar vindo aqui, líderes, né, pastores ou irmãos de igrejas que queiram vir aqui, trazer uma palavra, trazer uma posição, não necessariamente sobre política, mas sobre fé, né, sobre esse estatuto que está aqui para nós, o estatuto da nossa conduta, né, de fé. Então, convidados aqui, podem vir aqui para trazer uma palavra. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima. Valeu, galera!